O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor, nome que damos a uma celebração um nome mais popular, que é a Festa de Reis, que no calendário consta no dia 6 de janeiro, mas na liturgia a gente celebra no domingo após o dia 1º de janeiro. Ontem celebramos o dia da maternidade divina de Maria, então hoje, o domingo seguinte, que é exatamente um dia só, mas é nesse dia que nós celebramos esta festa. Para no próximo domingo, nós celebrarmos o batismo de Jesus e assim começarmos o tempo comum do nosso ano litúrgico. Ainda estamos no tempo do Natal, até no domingo que vem. A festa de Reis que nós conhecemos, ela é antecipada, no caso, este ano, para o dia 2, mas nós damos o nome de Epifania. O que significa Epifania? Epifania significa manifestação, demonstração, mostragem. Então, tornar-se conhecido, aparecido. E Jesus, ao nascer, primeiramente os anjos anunciaram aos pastores que Jesus havia nascido numa gruta. Eles foram lá visitar. Os pastores eram pessoas de uma situação de pobreza,
eram discriminados, eram maltratados, nem tinham onde morar, então o único lugar que tinham era trabalhar mesmo com o rebanho, e por ali ficavam. E como eles eram responsáveis pelo rebanho, como quando a gente trabalha até por amor, a gente dá a vida por aquilo, muitas vezes querendo crescer, progredir, eles eram tidos como ladrões também, porque ou roubavam o rebanho dos outros, ou invadiam a terra dos outros para colocar o rebanho. Mas foram estes os primeiros a receber o comunicado do nascimento de Jesus. Foram os primeiros a visitar Jesus, que nasceu não num palácio, não num lugar rico, nobre, mas num lugar pobre, no meio dos animais e próximo a pessoas pobres, já numa cidade pequena e pobre também. E os magos? Na verdade, não eram reis. A tradição traz como reis, mas mago significa aquele que é sábio, é conhecedor, aquele que procura conhecer através de estudos e pesquisas. E eles tinham conhecimento que estava para chegar o Messias, o que é esperado. Esperavam o Salvador, o Rei dos judeus. E com isso, quando Jesus nasce, certamente, eles tomaram conhecimento de que Jesus havia nascido. Com isso, eles fizeram uma caravana e foram visitar Jesus. Normalmente, no presépio, nós montamos Jesus, Maria, José, anjo, pastores, animais, e até a gente já coloca os magos também. Na verdade, eles não visitaram Jesus na gruta. Tanto que no Evangelho fala, quando eles chegaram à casa onde Jesus estava, eles se ajoelharam, adoraram o menino e ofereceram seus presentes. Chegaram à casa. Jesus nasceu numa gruta, numa estrebaria. E por eles morarem longe, até tomarem conhecimento do nascimento de Jesus, e até viajar, não era de avião, uma distância longa, então já deu esse tempo de Jesus ser levado para uma casa. Então nós montamos no presépio, mas ele já estava em casa. E como eles eram ricos, certamente fizeram uma caravana grande, porque muitas vezes os ricos têm aquele que cuida do seu animal, aquele que cuida da alimentação, cuida disso, cuida daquilo. Então, certamente eles tinham aqueles que eram os escravos ou empregados, os servos. Então, eu imagino que a caravana tenha sido maior, além desses 3 magos. E o que tem a ver isso com a Epifania? Eles não sabiam exatamente onde Jesus nasceu. Naquele tempo não existiam os mapas como existem hoje, muito menos o GPS. Qual que é o costume? Eu vou visitar alguém num bairro, eu não sei bem onde é a casa, sabe onde mora o fulano de tal, a fulano de tal? Vou procurar um escritório, um comércio, onde é que fica? Então, ainda nós usamos com todo o processo de evolução a informação boca a boca. E a gente pergunta, onde que é? E ao passar pelas estradas, pelas aldeias, eles perguntam, onde é que nasceu o Rei dos Judeus? E a gente sabe que notícia corre. Se é notícia boa, ela corre. Se é ruim, corre mais depressa ainda, né? E espalha mais. Eu vou te contar um segredo. Conta para ninguém não. Aí você conta para sua esposa. O padre me contou isso. Não conta para ninguém não. Aí você conta para o seu irmão ou para a sua irmã. Não conta para ninguém não. Com pouco, todo mundo está sabendo. E ainda mais que eles não esconderam. Eles perguntaram, onde é que nasceu o Rei dos Judeus?
Tanto que quando chegaram em Jerusalém, Jerusalém era uma cidade grande. Para hoje ela já seria grande, então para a época mais ainda. Fizeram com que toda a população ficasse atordoada e até o próprio rei Herodes. A notícia se espalhou pela cidade inteira. Aí já começam a saber, nasceu o Salvador. Como eles ficaram atordoados, Herodes, medo de perder o seu trono para um recém-nascido, ele toma atitude. Primeiro ele pergunta aos seus sábios, onde é que nasceu esse tal de rei dos judeus? E aí, conforme a profecia, disseram em Belém, porque está escrito, e tu, Belém, menor das cidades, mas de ti sairá o chefe. Ele voltou aos magos, isso tudo só repetindo, em outras palavras, né? O que nós ouvimos no Evangelho. Vocês vão encontrar o menino, voltem e me avisem que eu quero adorar o menino. Mas a intenção dele não era adorar, ele tinha medo de Jesus. Ele queria matar. Tanto que os magos, quando chegaram lá, foram avisados pelo anjo para voltarem por outro caminho, que Herodes queria matar o menino Jesus. E tanto que Herodes depois manda matar todos os meninos do sexo masculino, que aí Jesus estaria incluído, abaixo de 2 anos. Claro que Jesus foi levado para o Egito com Maria e José. Aí continua a Epifania, continua a manifestação, porque o que eles falavam no caminho de ida para Belém, onde é que nasceu? É a pergunta. Quando eles voltam por outro caminho, já passam em outros lugares, já dizendo, nasceu. Nós vimos, nós adoramos, nós oferecemos presentes. Isso é o que a gente imagina. Então, todas as nações que nós cantamos há pouco, as nações de toda a terra, onde adorar-vos, ó Senhor. Todas as nações tomaram conhecimento do nascimento de Jesus. Então, quando nós celebramos a Epifania, trazendo para nossos dias, o que nós fazemos para manifestar Jesus, mostrar? A palavra Epifania significa aparecer, aí vem uma palavra feia, né? Feia por causa de atitude de algumas pessoas. Talvez uma pessoa está fazendo alguma coisa, e que fulano gosta de aparecer, né? Alguns têm mania. Então, epifaníaco é aquele que tem mania de aparecer. Mas é claro que não é o caso de Jesus, que ele precisava ser mostrado. E precisa. O que nós fazemos? É claro, mostrar Jesus através do que nós falamos, do que nós vivemos, com o nosso testemunho, e mostrar a alegria pelo encontro com Jesus, ou por termos encontrado Jesus. Os magos, só de verem a estrela de Herodes até Belém, o Evangelho fala que eles ficaram contentes por ver a estrela. Voltaram alegres. E quantas vezes nós vimos ao encontro de Jesus numa celebração e voltamos para casa quase parecendo voltando de um velório de uma pessoa estimada. Parece que a gente volta triste, revoltado, com raiva de alguém ou de alguma coisa. Não é assim que o cristão deve agir depois do encontro, quer dizer, em momento nenhum, mas sobretudo depois desse encontro com Jesus, nós devemos mostrar para os outros, porque senão alguém que não está muito entusiasmado, não compensa aí, fulano sai de lá triste, eu não quero isso para mim não. Então o primeiro ato é eu mostrar-me alegre, jubiloso por ter me encontrado com Jesus. Os magos, primeiro, tiveram aquela ânsia, vontade de se encontrar ou encontrar Jesus. Depois a alegria de ter encontrado, oferecer presentes.
Nós temos o costume de trocar presente pelo Natal, apesar que o aniversariante não ganha presente nenhum, nós que damos e recebemos, nós nos esquecemos dele. Mas seria hoje, troca de presentes, porque assim nós oferecemos a Jesus o ouro, o incenso e a mirra, que são simbólicos. Eles eram ricos, tinham capacidade de fazer esse presente, mas há um simbolismo. O ouro, que era de propriedade dos reis. Sabia que Jesus é o rei dos judeus. O incenso, que era oferecido a Deus. Tinha lá os deuses, que na verdade não eram Deus, só um. Eles ofereciam incenso aos deuses, ofereceram a Jesus, sabendo que Ele é Deus. E a mirra, que é um produto que é usado no momento da dor, do sofrimento, da morte, já sabiam que Jesus ia passar também por esse momento. Então, são presentes simbólicos. Uma das orações da missa fala que nós hoje, que não mais oferecemos ouro, incenso e mirra, mas oferecemos o nosso próprio coração. É preciso que nós ofereçamos a Jesus um presente valioso, que é a nossa própria vida. Nos dons do altar, do pão e vinho que nós oferecemos na missa, que se tornarão corpo e sangue de Jesus. E depois da alegria do encontro, dos presentes, é nós manifestarmos para os outros a grande alegria. Então, que isso seja uma constante na nossa vida, celebrar constantemente, repetindo a palavra, a Epifania, quer dizer, mostrar Jesus para os outros, sobretudo por aqueles ou aqueles que não o conhecem bem. Façamos a nossa profissão de fé.